Não espero menos que um jogaço de bola. Tá todo mundo esperando. Acho que essa, claro, por ter dois brasileiros ali na briga, a oitavas de final mais esperada e mais ansiosa, Léo. Agora vamos analisar, vamos desenhar esse duelo, quem vai marcar quem vai jogar, quem não vai jogar, porque os dois times têm dúvidas. Acho que é um ponto de vista tático, um jogo curiosíssimo. E aí a gente coloca na tela os dois times iniciais. Sim. Com algumas dúvidas. Eu prometo que no fim do meu raciocínio aqui nós vamos traçar todas. Exatamente, nós vamos passar por todas as possibilidades. Agora, inicialmente eu vou passar pelos caminhos que os dois times podem adotar para explorar fragilidades do adversário. Então, eu vou começar com o lado do Palmeiras e com o jogo por fora do Palmeiras, que para mim é importantíssimo. Que o Palmeiras use bem esses jogadores abertos pelo lado do campo. Do lado esquerdo, para mim, não há muita dúvida, deve jogar Facundo Torres, ele vem para dentro e o Piquerez deve passar por fora. Geralmente é o movimento que o Palmeiras faz. Pelo lado direito já há mais dúvida, mas eu acho importante que o Palmeiras consiga explorar bem esse jogo por fora, seja com o Estevão ou com o Piquerez, porque essa zona de dentro do campo é uma zona que o Botafogo protege extremamente bem. E eu vou te mostrar com imagens e com a ajuda do One Sport Analyzer para ficar ainda mais claro como o Botafogo consegue defender bem esse espaço por dentro. Então, o Botafogo geralmente transita e fecha muito bem, aí fica muito claro o bloco de marcação da equipe do Botafogo, todo concentrado por dentro. Importante que o Palmeiras tenha um jogador aberto do lado direito, nesse caso o Giai, e o Piquerez aberto do lado esquerdo. Usa o jogo do Campeonato Brasileiro para traçar essa análise. Novamente, o bloco bem concentrado por dentro, o que faz com que o ponta direito, o Arthur, leve um certo tempo para chegar no Piquerez. O Piquerez tem tempo para parar, raciocinar, escolher onde ele vai fazer o cruzamento, que nesse momento não foi bem executado. Prioridade número 1 do Botafogo, fechar o espaço por dentro. O Arthur fecha o espaço do Facundo e, com isso, ele abre o corredor para o passe do Mikael no Piquerez. Piquerez está no mano a mano com o Vitinho, o lateral direito do Botafogo. O Vitor Roque, esperto, já faz um movimento de diagonal para levar com ele o Jair, zagueiro do Botafogo. O Gregory, desfalque do Botafogo nesse duelo contra o Palmeiras, vai fazer uma compensação para a distância entre os dois zagueiros do Botafogo não ficar muito grande. Importante usar o espaço por fora. Aí o Mike vai fazer um movimento nas costas do Savarino, ponta esquerda do Botafogo, e criar uma situação de 2 contra 1 diante do Alex Telles. O Mike vai fazer com que o Alex Telles perca um tempinho que o Estevão vai ter para raciocinar, ele não tem a melhor ação possível. Facundo vem para dentro, o Vitinho faz o gesto para o Santi Rodrigues, que tem o Facundo nas costas. Repare como o Piquerez novamente tem espaço para conduzir a bola. Santi e Vitinho estão muito longe dele. Ele vai executar mais um cruzamento que não vai ter o destino certo, mas o Piquerez foi um dos jogadores que teve mais espaço. Assim como os volantes do Palmeiras, naquele dia, Evangelista e Rios. Aqui, Estevão no mano a mano contra o Alex Telles. Pode ir para dentro e explorar o seu jogo forte de 1 contra 1. Ele vai transitar a bola de um lado para o outro, colocar para o Evangelista, que vai acionar mais uma vez o Piquerez pelo lado esquerdo. O Facundo vai atacar o espaço e a gente vai ver um ponto que o Botafogo não protegeu tão bem na jogada. Protege muito bem a área, mas o Evangelista está livre para uma eventual finalização na entrada da área. Então pode ser um recurso também que o Palmeiras pode utilizar para os próximos jogos. Mesma coisa aqui, Mikael vai fazer uma inversão longa do lado direito, lá para o Estevão. Aqui até a dobra vai chegar, o Arthur vai chegar para dobrar com o lateral esquerdo. Mas, novamente, o Richard Rios vai sobrar na entrada da área do Botafogo, que protege muito bem essa parte central. Seria um desafio para o Palmeiras finalizar a entrada da área? Seria um recurso que o Palmeiras não tem no seu cardápio? Muito pelo contrário. E aí eu vou usar um exemplo do jogo com o Corinthians também pelo Campeonato Brasileiro. 2 gols marcados pelo Palmeiras da entrada da área. A gente pode mostrar essas imagens. Um gol do Piquerez, no caso, e o outro do M. Martínez. 2 arremates de fora da área. Um lateral cobrado, o Corinthians defende a área. Só. E ela chega ao Piquerez. Um balão para o outro lado, não foi uma jogada combinada, mas o Piquerez estava bem posicionado para finalizar. A bola vai na trave, volta, o Corinthians está todo preenchendo a área por dentro e ela sobra para o M. Martínez na entrada da área. O Palmeiras posiciona 3 jogadores fora do bloco de marcação do Corinthians para conseguir finalizar.
Então, acho que esse é um recurso que o Palmeiras pode utilizar. O arremate de fora e tentar um jogo por fora. Por dentro do bloco do Botafogo vai ser difícil transitar. Assim como foi para o PSG, assim como foi para o Atlético de Madrid. A gente está vendo essa sequência de cruzamentos do Piquerez. Claro que é um dos melhores jogadores do Palmeiras, mas é uma das jogadas que o Abel tem certo e tem mais de entrosamento. Então, se o Renato Paiva estudou um pouquinho essa equipe do Palmeiras, pouco que a gente aqui está mostrando, ele já sabe que tem que marcar o Piquerez de algum jeito, porque essa é a jogada. O Palmeiras teve sufoco, é o Piquerez cruzando bola na área. Exato. E aí, não acho que seja um jogo para o Flaco de início. Aposto ou no Vitor Roque ou numa outra possibilidade que eu vou explicar já. Mas eu acho que a gente precisa valorizar também o lado do Botafogo e o que é que o Botafogo pode fazer. Naquele confronto do Allianz Parque, era o primeiro jogo do Renato Paiva como técnico do Botafogo, o primeiro jogo oficial dele. E ali a gente já viu a principal virtude desse time, que é explorar o pivô do Igor Jesus. E como é que o Botafogo conseguiu criar situações? Joga nesse 4-3-3, teoricamente, mas os dois pontas não baixam ao mesmo tempo. É difícil que isso aconteça. Geralmente, o ponta do lado da bola vai baixar. Então, aqui a jogada é construída pelo Piquerez, o Arthur baixa. Mas o Savarino mantém uma posição um pouco mais avançada para conseguir já conectar o contragolpe na hora que o Botafogo retomar a posse da bola. Se a bola é invertida para o outro lado, o Savarino baixa e o Arthur está pronto para ajudar o Igor Jesus nesse escape do Botafogo. É isso que eu vou te mostrar agora com imagens daquele duelo entre Palmeiras e Botafogo do início do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo retoma a posse e o Savarino já vai achar o Igor Jesus pronto para conectar o contra-ataque. Olha a posição do Arthur, como ele já está atacando a profundidade. Nessa situação, 3 jogadores do Botafogo contra só os 2 zagueiros do Palmeiras naquele dia, Murilo e Micael. O Savarino vai acabar finalizando a jogada para a defesa do Everton e depois o Piquerez corta a jogada. Mesma coisa que agora, o Igor Jesus gira para cima do Murilo e você já tem um 2 contra 1 diante do Micael. Nesse caso, novamente o Arthur partindo em velocidade, o Botafogo não vai conseguir marcar o gol nesse caso. Mas foi uma jogada tramada para explorar esses espaços que o Palmeiras pode dar em transição. E os números do Igor Jesus que mostram como ele é muito acima da média. Números em relação ao Igor Jesus comparado aos outros centroavantes na Copa do Mundo de Clubes. Segundo com mais gols, segundo com mais cabeceios no alvo, primeiro em cortes de cabeça, duelos aéreos ganhos, que é um ponto importante. Ele é o jogador o centroavante que mais duelos aéreos venceu durante essas partidas. E o terceiro no total em duelos ganhos, Isa. O pivô do Igor Jesus, para mim, é a principal arma do Botafogo. A fase do Igor Jesus é muito boa. Se a gente colocasse que ano passado ele jogava bem, acho que esse ano, assim, mesmo já vendido, já negociado, é impressionante o que ele tem feito na Copa do Mundo de Clubes. E é muito desse debate, né, Léo? Porque todo mundo agora tá com foco na cabeça do Estevão, de tipo, mas ele falou que tá difícil se concentrar, que ele tá pensando no Chelsea, e as atuações realmente não têm sido tão boas, mas esse assunto está em pauta. O Igor Jesus também já está negociado e ninguém está falando disso porque ele está jogando bem, então não tem nada disso. É óbvio que o jogador quer ir bem, são os últimos jogos que eles têm com esses times, então eles vão dar o máximo, eles vão querer brilhar. E o Igor Jesus é bom o Palmeiras ficar bem de olho, porque o garoto está vivendo um ótimo momento. Um ótimo momento, acho que ele é um centroavante muito completo. Ele tem aquele jogo de pivô, o jogo para proteger a bola, o jogo aéreo muito forte. Mas isso não faz dele um jogador lento, um jogador com rápido ataque à profundidade. E o gol do Botafogo contra o Paris Saint-Germain acho que mostra muito bem isso. Vamos, então, às opções do que esses técnicos podem fazer. De início, eu coloquei aqui pra gente as opções que eu imagino que os técnicos vão utilizar. Então, aqui a gente já fez a saída com 3 do Palmeiras e o lateral direito, no caso, o Giai, que eu imagino que deva voltar no lugar do Marcos Rocha, executa uma saída de 3 para o Palmeiras. Coloquei M. Martínez no meio-campo. E por que da minha escolha? É um lado em que o Arthur joga, que é um jogador de velocidade muito rápido e que o Piquerez vai passar por fora. Então você vai precisar de um volante que ocupe melhor esse espaço aqui. Por que o M. Martínez e não o Aníbal? Não descarto, claro, a possibilidade do Aníbal jogar. Mas o meio-campo do Botafogo é um meio-campo muito físico, muito forte.
em que é importante que você consiga competir com ele nessa parte também, na parte física, na parte da imposição. Acho que o Emi Martinez é um volante melhor nesse tipo de trabalho, por ele ser mais forte, mais alto, para ganhar a segunda bola, a bola aérea. Então, é uma expectativa que eu tenho para o jogo, um jogador que ainda não foi titular do Palmeiras durante a disputa dessa Copa do Mundo de Clubes. Do lado esquerdo, acho que não há muita dúvida, o Piquerez passa por fora e o Facundo vem jogar por dentro. Maurício titular ou Maurício reserva? E eu não tenho certeza quanto à posição que o Maurício vai jogar. Tá. Ele pode, eventualmente, ser esse meia de ligação, jogar no lugar do Veiga, que foi muito mal nos últimos 2 jogos. Agora, uma possibilidade também é o Maurício atuar na vaga do Vitor Roque. Roque e Flaco Lopes têm se alternado nesse papel como o principal definidor do Palmeiras. Nenhum dos dois se firmou. Acho que não é um jogo para o Flaco, que tem mais dificuldade nesse jogo contra zagueiros muito fortes. No caso, Barbosa e Jair são caras muito difíceis de você ganhar nessa imposição física. Acho que não passa por aí o caminho do Palmeiras. O Vitor Roque talvez seja um centroavante melhor para isso. Um cara mais rápido, para ataque à profundidade, mais móvel, quando necessário. Uma outra possibilidade que o Abel já usou antes da chegada do Vitor Roque ao Palmeiras era o Maurício como 9. Ele usou isso no primeiro clássico contra o Corinthians e usou num duelo contra o Guarani. E aí, nesse caso, acho que a ideia do Abel seria tirar a referência dos dois zagueiros. Fazer com que o Maurício voltasse com o Veiga aqui, por exemplo, e tirasse Barbosa e Jair dessa zona mais confortável do campo, mais próximo da área. Você tira a referência dos zagueiros adversários. Pode ser uma opção interessante. Dúvidas? Diga. Entre Maurício e Veiga, é o Maurício que merece a vaga, pelo que tem jogado. Sim, pelo que tem jogado, sim. Mas acho que tem um ponto que pouca gente tem ressaltado quanto à importância do Veiga para o Palmeiras e que, claro, assim como o jogo do Veiga não tem entrado, essa parte do jogo do Palmeiras não tem funcionado. É o Veiga quem geralmente coordena os movimentos do Palmeiras de pressão. Tá. O Palmeiras geralmente trabalha com um jogador na sobra na última linha. Nunca fica no mano a mano. Tem sempre um jogador a mais do Palmeiras na última linha. Se você tem, por uma questão matemática, um a mais na frente, você vai ter um a menos no ataque. E é o Veiga quem geralmente fica responsável pelo primeiro volante e pelo zagueiro do adversário que tem mais liberdade. Uso como exemplo o confronto com o Corinthians durante o Campeonato Paulista. O Veiga inicialmente marcava o Raniel e o zagueiro do Corinthians que tinha mais espaço era o Gustavo Henrique. Quando o Veiga fazia o movimento de marcar o Gustavo Henrique, era o sinal para os outros jogadores do Palmeiras que tinham que, digamos, pular uma casinha para frente e tirar essa sobra que ficou lá atrás para conseguir pressionar o Corinthians no seu campo. O Veiga tem muito bem essa noção e sabe muito bem os timings para saltar nessa pressão. Essa pressão não tem acontecido para o Palmeiras da melhor forma, ele não tem encaixado a marcação, até por isso o futebol do Veiga caiu e o Palmeiras não tem conseguido sufocar os seus adversários no seu campo. Por isso eu não descarto a possibilidade do Veiga entrar de início. É uma possibilidade até com a saída de um centroavante que não está convencendo de você manter esse jogador no time. É um grande jogador. E o Maurício tem muito daquele, o torcedor diz que ele só joga bem quando ele entra no segundo tempo. Isso aí, gente, tem que parar com isso. Tem que joga bem. Não é só no segundo tempo, não é uma arma secreta. Felipe Anderson, esquece. Não, aí que é uma outra possibilidade que eu vou levantar a partir de agora. Com o Estevão por fora, você tem um jogador que vai cortar para dentro. Só uma observação, o Estevão titularíssimo, não tem discussão, mesmo com desempenho abaixo. Eu surpreenderia muito se o Abel sacasse o Estevão. Acho que mesmo da declaração dele, que tá difícil de focar no Palmeiras, acho que ele é muito diferente. E com uma conversa com o Abel, acho que... É muito jovem também. Exato. Acho que esse problema pode ser resolvido e o Abel e o Estevão, no caso, focar no Palmeiras. Por fora, eu gosto mais dessa possibilidade aqui, porque você já tem o Piquerez, que é um lateral, um canhoto, que vai executar mais movimentos de cruzamento, é um canhoto que vai tentar levar a bola mais para o fundo. Do outro lado, você tem um jogador com mais capacidade de improviso, de 1 contra 1, para trazer para dentro, como foi o caso do confronto pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o ponto que eu salientei é sempre importante o Palmeiras ter um jogador que vai pisar a lateral do lado esquerdo e pisar a lateral do lado direito. E esse cara pode ser, por que não, o Felipe Anderson. De repente, pode ser uma possibilidade para o Palmeiras. E aí ele jogaria na posição que ele atuou
durante o jogo com o Porto, como um ala do lado direito. Aí seria um destro e acho que ele não teria dificuldade de manter essa posição aberta pelo lado direito. E ele já fez bons jogos assim. Nesse duelo com o Corinthians, que também era importante abrir campo, o Abel fez essa escolha pelo Felipe Anderson aberto do lado direito. Com isso, o Estevão iria para aquela posição que eu coloquei, que era do Maurício ou do Veiga, como esse criador, esse meia que vai jogar um pouquinho mais por dentro. Tenho dúvidas quanto a como o Estevão ficaria nesse meio-campo recheado do Botafogo com jogadores tão fortes fisicamente. Se ele não sofreria também com a imposição física que esses jogadores podem colocar. Por outro lado, ele é muito rápido, num drible ele pode desgarrar dessa marcação e acabar criando uma situação de gol para o lado do Palmeiras. Acho que esgotamos as possibilidades. Não? Acho difícil de início. Jovem. Paulinho, acho que é uma opção interessantíssima para segundo tempo. Paulinho está jogando muito bem, mesmo não 100%. A média de minutos para o Paulinho participar de um gol do Palmeiras, mesmo sempre entrando, é muito boa durante os jogos. O Abel já disse que ele só tem condições de jogar meia hora, então descarto a possibilidade do Paulinho iniciar um jogo que pode ter prorrogação ainda. Então, como é que você vai colocar um cara que tem meia hora para jogar no jogo que ainda pode ter prorrogação? Seria uma troca certa que não vale a pena. Um jogador que não está 100% fisicamente, acho melhor você colocar na segunda etapa, quando o seu adversário já vai estar mais desgastado, mas acho que ele entrega um mecanismo diferente. Esse do cruzamento do Piquerez, o Piquerez pode jogar um pouquinho mais por dentro, com o Paulinho cortando para dentro, te oferecendo um jogo de 1 contra 1, como o Estevão é capaz do lado direito. Alguma coisa do Palmeiras, eu acho que já esgotamos as Acho que já esgotamos. A zaga não tem muita dúvida, é Gomes e Mikael. Eu gosto mais dessa dupla, porque tenho a minha justificativa aqui. Primeiro porque nessa saída de 3, o Mikael é um zagueiro canhoto, que já pode sair com um passe conectado fácil para o Piquerez. Um destro tem a questão da posição do corpo dele, como ele vai manejar isso para fazer um passe direto. Acho que o Palmeiras ganharia nesse aspecto. O passe, especificamente do Bruno Fux, é melhor do que o do Mikael. Mas o Mikael, para mim, é um jogador mais forte para duelos físicos, que deve ser uma marca desse jogo, ora com o Gomes, ora com o Mikael, e um zagueiro mais rápido também. Às vezes o Palmeiras vai ter que correr para trás em alguns momentos para sanar esse contra-ataque do Botafogo. O Fux tem dificuldade extremamente nesse aspecto, que ele tem que duelar no 1 contra um adversário, ele geralmente fica um tanto quanto desconfortável. Se fosse um jogo em que o Palmeiras iria mais se defender do que atacar, talvez o Bruno Fux fosse uma opção mais interessante, até para qualificar o passe na saída. Para o duelo com o Botafogo, eu gosto mais da opção do Mikael. Lembrei de mais uma opção. Bom, é assim, né, gente? Time que tem vários jogadores à disposição, time que está no mesmo nível. Hoje o Paulo Massini trouxe no G4 a possibilidade, não estou cravando, que o Abel poderia dobrar a lateral direita. E aí jogaria Giai e Mike. Vamos colocar para desenhar? O que você acha? Eu acho que o Mike entraria nessa posição que está o Felipe Anderson, mas eu não acho que mude tanto. Eu acho que o Felipe Anderson te dá mecanismos ofensivos melhores do que o Mike. Na prática, o Felipe Anderson, e no jogo com o Porto foi isso, ele foi um ala do lado direito e o Giai um terceiro zagueiro pelo lado direito. Então, eu acredito que essa possibilidade do Mike possa ser suprida pelo próprio Felipe Anderson atuando por ali. Jogador que já foi utilizado na Copa do Mundo de Clubes, o Mike, por exemplo, não jogou ainda. Então, eu não acho que seja uma opção viável, não faria essa escolha, mas não me surpreenderia. O Abel já usou muito o Mike nessa posição. Do lado do Botafogo, vamos passar para o outro lado? Sim. Eu coloquei de início o Newton, que o Gregory está fora, isso é fato, está suspenso. Então, a possibilidade seria a entrada do Newton para a manutenção do desenho do Botafogo, como atuou diante do PSG e do Atlético de Madrid. 3 volantes por dentro, 2 atacantes, no caso do Savarino e Arthur, abertos pelos lados, e o Igor Jesus como a referência. Podemos ter outras possibilidades. No caso, eu vou sacar o Newton, que é a dúvida, e ele pode entrar com o Montoro, jovem, contratado recentemente, e aí seria um meia a mais para jogar. E aí pode ser, eventualmente, o Savarino com o Montoro mais aberto. No caso, o Botafogo passaria até um 4-2-3-1, como a gente coloca aqui. Um time um pouquinho mais leve, mas essa, para mim, das 3 possibilidades que a gente vai traçar, é a menos provável. Eu não acredito que ele vai entrar
com o meia, mexendo no posicionamento do Savarino, teria um time de menos combate, num jogo com um calor muito forte, como será o jogo entre Palmeiras e Botafogo, de muita imposição física, eu acho que não seria para entrar com o Montoro logo de cara. Então, Montoro, para mim, não é uma opção viável. No caso, ele pode optar pelo Cuiabano para dobrar o lado lateral. Exato. Dobrar o lado esquerdo. O Cuiabano jogou assim vários jogos do Campeonato Brasileiro já sob o comando do Renato Paiva. É um desenho mais comum para o Botafogo. Nesse caso, o Savarino também voltaria a jogar como um camisa 10, mas o Cuiabano é um jogador de muita velocidade, de muita imposição. Poderia, naquela hipótese que eu coloquei, do Estevão por fora, o Cuiabano pode ajudar o Alex Telles a segurar aquele jogador do Palmeiras com mais capacidade de decisão individual. Ao mesmo tempo, ele poderia levar o Botafogo de trás para sair de trás com velocidade, com bastante explosão, que é uma característica do jogo do Cuiabano. Eu aposto que ele vai com o Newton para não mexer no desenho do time. Mas essa possibilidade com o Cuiabano é muito viável e seria a minha segunda hipótese quanto ao Botafogo. Dificilmente acho que a gente deve ver o Botafogo com uma dupla de ataque, como foi na estreia do Botafogo diante do Seattle Sounders. Eu vou de Cuiabano na dobra da lateral ali. Lembrando que é um confronto muito marcado nos últimos anos, né? E o Palmeiras não vence há um tempão, desde 2023, que foi aquele jogo marcante para o Palmeiras. Em 2024 foram 4 jogos, 3 vitórias, o empate do Palmeiras. E esse ano, como você falou, eles empataram no primeiro confronto do ano no Brasileirão, no Allianz Parque. Hoje, fim de semana, é em outro terreno. Então, acho que é 0-0, é bem 50% esse duelo. Talvez o Palmeiras tenha mais opções no banco. Eu acho que o elenco do Palmeiras é um pouco mais rico neste momento do que o do Botafogo, que fez boas contratações, mas jogadores que ainda não estão habituados com a filosofia de jogo do Renato Paiva, que estão fazendo a sua primeira competição pelo time, caso do Montoro, caso do Arthur Cabral. Então, acho que o Palmeiras o Abel tem um maior conhecimento do elenco e esses jogadores já estão mais adaptados. Acho que esse pode ser um fator decisivo também. Jogo com prorrogação, os duelos têm sido muito equilibrados. Num eventual tempo extra, o Palmeiras tem mais opções para dar aquilo que o Abel classifica como um frescor ao elenco. E aí o Alan, que você citou, entra nessa possibilidade. Um jogador jovem formado no Palmeiras, que pode dar um pouco mais de vitalidade para o time na segunda etapa ou numa eventual prorrogação. E tanto quem passar de Palmeiras ou Botafogo tem, acho que, total condição de passar para a semifinal visando um confronto das quartas. Tem, mas a minha dúvida é que Chelsea irá disputar essa fase de mata-mata. Se o Chelsea jogar completo, a Vera, mais adaptado, aí tem certas questões que não dependem só dos jogadores, mas adaptação ao clima nos Estados Unidos, que é um fator que não tem como você tirar da equação de nenhum jogo. O Chelsea mais adaptado, para mim, ele é muito favorito diante do Benfica. E ele vai dificultar muito a vida de qualquer um dos dois brasileiros que passe nesse confronto entre Botafogo e Palmeiras. Se o Chelsea não conseguir manter o seu nível de atuação, estiver muito desgastado, aí é um confronto bem aberto contra os brasileiros.